E vamos hoje para a lição 72 do livro Justiça Divina, Corações Venerados. À medida que os anos terrestres te alongam a experiência, registras com mais intensidade na câmara da memória a presença dos que partiram. Ah, os mortos que te guiaram ao bom caminho, são eles as vozes do passado que te chegam puras ao coração. Lembra-te o berço perdido junto às maternas canções que te embalavam para o repouso, os ensinamentos do lar que te guardavam a meninice, o carinho dos irmãos que beijavas na alegria transparente da infância, o sorriso dos mais velhos que te abençoavam em oração. Falam-te dos passos cambaleantes da idade tenra, das primeiras garatujas que traçaste na escola, dos afetos da juventude, dos laços inolvidáveis dos quais te despediste chorando na hora extrema. Não te rendas, contudo, ao desespero se o frio da ausência parece constituir a única resposta da vida aos anseios que te fluem da inquietação. Deixa que a prece te converta o espinheiral da saudade em jardim de esperança, porque todos eles, os corações venerados que te precederam no portal da grande sombra, aguardam-te jubilosos no imenso país da luz. Entretanto, para que lhes partilhe o banquete de paz e amor, é necessário que perlustres a senda de trabalho e abnegação que te abriram aos pés. Abraça-lhes o exemplo de sacrifício com que te iluminou o entendimento e pede-lhes para que te inspirem a caminhada. Não temas, sobretudo, o avanço das horas. O tempo que traz o inverno cinzento e triste é o mesmo que acende as lumes e ostenta as flores da primavera. A existência do plano físico é comparada à travessia de grande mar. O corpo é a embarcação. A morte é o porto de acesso a lides renovadores. Tudo o que fazes segue à frente de ti, esperando-te além na estação de destino. Vive assim a realizar o melhor que puderes, uma vez que se te consagras ao bem, em verdade não fugirás à passagem da noite, mas todos aqueles que um dia te conduziram ao bem ser-te-ão novas luzes do instante do alvorecer. Engraçado, a gente lendo esse texto de hoje, remete a uma poesia feita por um dos grandes poetas da música brasileira, Paulo César Pinheiro, querido Paulo César Pinheiro, que eu admiro muito. E ele fez uma música que a letra era mais ou menos assim. A letra é assim: quando eu olho meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho. É o olhar do meu pai que já morreu. Todo olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu. Assim como meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar o seu olhar eu sei o seu desejo, assim como meu pai sabia o meu. Mas meu pai foi-se embora num cortejo, no espelho eu chorei porque doeu. Só que vendo meu filho, agora eu vejo. Ele é o espelho do espelho que sou eu. Toda a imagem do espelho refletida tem 1000 faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida. Eu vou cumprir a missão que Deus me deu, porque se meu pai foi espelho em minha vida, eu quero ser do meu filho espelho seu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Todos nós carregamos alguns corações venerados em nossa memória afetiva. Todos nós. Essa é uma lei que ninguém escapa dela. Todos nós perdemos ao longo do tempo o contato físico com pessoas queridas, pais, avós. E eu ficava às vezes me questionando, principalmente com relação ao avô. Eu falava, poxa, mas é tão pouco tempo aqui na Terra que a providência divina permite que a gente conviva com os nossos avós. E é um sentimento tão gostoso, uma coisa tão boa. E aí, o que a doutrina espírita vem fazer com a gente? Primeiro, ela vem nos fazer mudar a nossa concepção sobre esse conceito da morte. Porque são eles que estão vindo do outro lado para trazer mensagens para a gente, mostrando como é que está a situação deles, como é que é a continuidade da vida, e mostrando que, na verdade, eles estão em uma outra dimensão,
mas que essa dimensão tem um contato muito próximo com a gente. Como lá é o mundo principal, aqui não, quem está aqui, de regra, não vê quem está lá. Agora, quem está lá, de regra, vê quem está aqui. E, mais ainda, eles interagem com a gente o tempo todo. Então, quando o amor é verdadeiro, eles estão sempre envolvendo a gente em sentimentos ou intuindo a gente, mandando os pensamentos para que a gente desvie de determinados comportamentos, como o pai mesmo educando o filho, a mãe educando o filho o tempo todo. Então, diante dessas informações e das comprovações também, principalmente essas comprovações, porque aí a receita que a gente dá está lá no Evangelho: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis. É um processo que é individual, a gente não consegue passar para as pessoas. A gente só tem que pensar numa coisa, né? Quem está do lado de lá, ele nem sempre tem condições de se comunicar com a gente que está do lado de cá. Eu, por exemplo, a minha mãe, ela é desencarnada há 13 anos, mais de 13 anos. E eu tive um aniversário, não me lembro agora se o ano foi 2017 ou 2018, que eu fiz uma prece fervorosa mesmo, na hora de dormir, pedindo se eu teria condições de ter contato com a minha mãe. E esse contato foi atendido, né? Durante o sono, eu sonhei aqueles sonhos que, engraçado, né, misturam a casa que você já morou com a casa que você mora hoje, né? Você vê a casa da infância, enfim. Mas eu sei que minha mãe estava promovendo uma grande festa de aniversário para mim, ela me abraçava e falava: olha quanta gente, né? E de lá para cá, curiosamente, eu não sonhei mais com ela, provavelmente porque ela deve estar aí com um monte de coisa, deve estar aí fazendo os tratamentos que todos nós fazemos quando vamos para o plano espiritual, ou envolvida em trabalhos também. Então, de maneira ostensiva, lembrando dela, eu não tive mais sonho com ela de lá para cá. Então a gente tem que se conformar com uma coisa, né? O telefone toca de lá para cá, como dizia o Chico Xavier, né? Para cada reunião do Correio de Amor. Não tem como você estabelecer esse contato. Tem sim. A gente também tem o telefone, então eu posso mandar daqui para lá. E no momento certo, quando puder, eles respondem a gente, vão ter como responder a gente. Mas a maneira que a gente começa a enxergar o plano espiritual, a vida, como a doutrina espírita passa para a gente, ela vai dando um consolo, vai deixando, não vai diminuir na gente a saudade, não deve diminuir jamais o amor, né? E vai aumentar na gente esperança, porque a gente já fica antevendo, né, a emoção que deve ser do reencontro depois. É só a gente parar para ver aqui na Terra mesmo como acontecem os reencontros. Eu tive a oportunidade de presenciar um reencontro há 2 anos atrás, que foi assim, muito comovente para a gente, porque foram 2 irmãos que não se viam há mais de 50 anos e que um deles não sabia o que tinha pela frente. Nós fomos ao Ceará, a minha família, por parte de mãe, é toda do Ceará, e uma pessoa que estava com a gente não foi informada, foi levado na casa do outro irmão, só tocou a campainha. Quando um olhou para o outro: é você? Eu saí até de perto, porque as lágrimas começaram a descer. Eu só sei que os 2 irmãos passaram aquele dia longe da gente, mas os 2, um curtindo o outro, sabe? Deram volta na cidade, enfim. Eu imagino como é que deve ser o reencontro nosso quando a gente chegar do outro lado, né? Reencontrar esses corações venerados. Mas eu vou remeter aqui o texto de hoje à letra do querido Paulo César Pinheiro. É querido porque são muitas letras, ele é um dos meus educadores, Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro foi o marido da Clara Nunes e um letrista dos principais sambas de sucesso aí da história do Brasil, não só de samba. Mas ele fala o seguinte: quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. São as vozes do passado, como diz aqui o Emmanuel. E a maneira da gente estar conversando com eles agora é: deixe que a prece te converta o espinheiral da saudade em jardim de esperança. É sempre através da oração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.